Olá, graça e paz, que a bênção do Senhor possa estar sobre nossas vidas. É com muita alegria que eu reinicio as gravações das mensagens com base na palavra do Senhor nosso Deus. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que leva salvação ao mundo. Eu gostaria de pedir a você, em nome de Jesus, que se você se sentir inspirado por essa palavra, se você se sentir tocado, se de alguma forma o Senhor falar com você, se você se identificar com a mensagem que está sendo levada aqui nesse momento, que você possa nos ajudar a pregar essa palavra. Como é que a gente ajuda, como é que você me ajuda a pregar essa palavra? É você fazendo um comentário, é você apertando aí o sinal do like, né? É você ativando o sininho de notificações. Aí talvez você possa dizer assim, mas eu vou dar um like para você. Não é para minha honra, para minha glória. Não, é apenas para que você me ajude a divulgar esse vídeo e a essa palavra de salvação chegar a outras pessoas. Eu peço a você que nesse momento ore comigo para que o Senhor possa abrir as portas da palavra e assim Ele poder cumprir aqui os seus propósitos através da sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu chego à tua presença, te pedindo, ó Deus, perdão, me reconhecendo como um homem falho e que necessita da tua misericórdia. Ó Deus, a tua palavra está aqui, ó Deus, diante de mim, e eu me coloco, ó Deus, como um canal, apenas. A palavra não é minha, a palavra é tua. A palavra é tua, a palavra é do Senhor, é o Senhor que nos inspira, é o Senhor que revela, é o Senhor que fala aquilo que o Senhor sabe que cada um de nós precisa ouvir. Em nome de Jesus, abre as portas da palavra e que pessoas sejam alcançadas, sejam edificadas, sejam fortalecidas, sejam renovadas e pessoas sejam salvos pela tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Nós vamos fazer, na verdade, um estudo. Nós vamos fazer, na verdade, um estudo da uma mensagem em forma de estudo. Nós gostaríamos de falar sobre o primeiro tema de uma sequência de estudo que vamos fazer. Nós vamos estar falando sobre alguns preceitos que são fundamentais, algumas orientações, alguns princípios que são fundamentais para a vida cristã. E o primeiro deles é a palavra de Deus, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela provê o fundamento da fé. Esses estudos, eles estão sendo encontrados na Bíblia de Estudo. Eu tenho meditado e tenho verdadeiramente me edificado, tenho conseguido ganhar forças, e tenho conseguido alcançar a graça do Senhor a partir dessas leituras. E o que nós vamos fazer aqui é isso, é compartilhar esse estudo, que não é de nossa autoria, mas está aqui para que nós possamos ensinar a palavra de Deus ao seu povo e, por que não dizer, ao mundo. Para aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador, é importante a gente fundamentar a nossa vida. E para que a gente possa fundamentar a nossa vida, a gente precisa de alguns pressupostos ou de algumas razões, de alguns precedentes para isso. E que o autor desse estudo ele vem dizer que são precedentes, são pressupostos, que são essenciais e são absolutamente necessárias. Três coisas. Primeiro, liberdade. Segundo, crescimento. E terceiro, a eficiência espiritual. Então, liberdade, crescimento e eficiência, elas requerem fundamentos na palavra do Senhor nosso Deus. E por isso hoje, nesse primeiro estudo, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Como eu disse e volto a repetir, porque a palavra, ela provê o fundamento da fé. Não tem como a gente pensar em fundamentar a fé
aquela fé que Hebreus fala no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, aquela fé que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 5, na segunda carta, que andamos por fé e não por vista, para que a gente possa fundamentar essa fé, não há outra fonte senão a palavra de Deus, não há outro caminho. No momento em que estamos aqui e estamos pregando a palavra, estamos ensinando a palavra do Senhor nosso Deus, nós estamos fundamentando a nossa fé, porque a palavra é a nossa fonte de fé. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de começar aqui a transmitir, de acordo com essa introdução feita pelo comentarista bíblico, o estudioso, pesquisador, quando ele fala sobre a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem sendo revelada, é claro que ela foi revelada ao homem pela natureza, mas fundamentalmente a palavra vem sendo revelada através das Escrituras e através da palavra viva, que é Jesus. Através das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, a palavra escrita de Deus, e a palavra de Deus ela vem sendo revelada com a vinda de Jesus, com o Filho de Deus encarnado. Conforme o apóstolo João, ele nos informa aqui, ele nos mostra aqui, nos ensina que no princípio, no capítulo 1 do Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no verso 14, ele vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a revelação da palavra de Deus, da palavra viva de Deus. Então a palavra de Deus vem sendo revelada através das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, e vem sendo revelada através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus viva. O próprio Jesus, quando ele descreve a importância da palavra, das Escrituras eternas, ele fala assim no capítulo, registrado por Mateus, no capítulo 4, versículo de número 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o próprio Jesus ele vem trazer a importância das Escrituras eternas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque o pão alimenta o corpo físico, mas a palavra de Deus, ela vai para além desse corpo físico, ela alimenta o espírito, o nosso espírito, ela alimenta a nossa alma, o nosso espírito, porque a palavra de Deus, ela nos vivifica. Então, o próprio Jesus mostra a importância da palavra quando ele diz, repito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E sobre o estudo, Jesus continua falando, enfatizando. Ele incentiva, ele motiva o estudo da palavra quando João registra no capítulo 5, versículo de número 39, quando João registra as palavras de Jesus, quando ele fala assim, examinais as Escrituras, são elas que de mim testificam. Então Jesus orienta que nós estudemos, que examinemos as Escrituras. Ele fala da importância da Escritura e ele fala do estudo das Escrituras, porque ele diz, são elas que de mim testificam. Então, seguindo, nos chama a atenção o estudo quando ele fala sobre o vigor ou crescimento na vida cristã. Não se pode pensar um vigor ou um crescimento na vida cristã separado da palavra de Deus como prioridade. A palavra de Deus ela precisa ter prioridade em nossa vida, ela precisa ocupar um lugar de prioridade. Não tem como haver vigor e crescimento na vida cristã, não tem como
ter um crescimento, vigor e crescimento. Não apenas crescer, mas crescer com vigor na vida cristã, de forma que a gente esteja separado, a gente sendo separado da palavra de Deus. Não tem como. A única forma de haver um vigor espiritual, haver um crescimento de qualidade na vida cristã, é tendo a palavra de Deus como prioridade, tanto na vida do indivíduo, quanto na vida coletiva, na vida da igreja. O segundo ponto, um outro ponto, melhor dizendo, que a gente observa aqui, que nós temos que ter fé, moral e vida prática. Nós vivemos em torno da fé, como já dissemos anteriormente, sem fé é impossível agradar a Deus, e andamos por fé e não por vista. Então nós temos fé, moral e vida prática. Nós precisamos aprender, ter isso bem claro na nossa cabeça, que na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, melhor dizendo, que as escrituras sagradas, elas são o padrão final para nossa vida de fé, para a nossa moral e para a vida prática. As escrituras são o padrão final. Não existe uma terceira opção, uma segunda opção, ou existe algum outro padrão para que a gente possa viver uma vida de fé, viver uma vida prática de qualidade, uma vida prática saudável e ter uma vida moral saudável. A palavra de Deus é o nosso parâmetro, é o nosso padrão para termos uma vida de fé, uma vida prática saudável. E mais, a palavra de Deus, ela é um alimento, além de ser um padrão para a nossa vida de fé, nossa vida prática, nossa vida moral, ela também é um alimento, algo interessante sobre essa relação do alimento com a nossa vida, para o nosso contínuo fortalecimento da fé. É interessante parar nesse ponto aqui para dizer, a palavra de Deus, as Escrituras, ela é um alimento para o nosso contínuo fortalecimento na fé. Não só na fé, mas também na santidade da vida e eficiência no serviço. Veja bem, contínuo fortalecimento. Fé, santidade e serviço para o reino de Deus. Então, nós não podemos nos direcionar a palavra apenas de forma esporádica ou de forma aleatória, mas nós precisamos de um alimento contínuo. A palavra precisa ser um alimento que ele seja de contínuo fortalecimento, ou seja, sempre. Nós não podemos abrir mão desse contínuo fortalecimento. Assim como nós precisamos tomar café da manhã, almoçar, jantar, nos alimentarmos continuamente para que não percamos nossa força, nós também precisamos da palavra, porque conforme Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, o alimento físico alimenta o corpo físico continuamente, nós não podemos parar de nos alimentar. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela alimenta nosso corpo espiritual, ela alimenta a nossa fé, ela alimenta a santidade da vida, ela alimenta a eficiência do serviço ao reino de Deus. Então, essa é algo a ser realmente ensinado, aprendido e vivido, que as Escrituras, elas promovem, elas são um alimento que promove o contínuo fortalecimento. Porque se a gente parar de se alimentar da palavra de Deus, das Escrituras sagradas, consequentemente nós vamos perdendo a nossa fé, perdendo a santidade e perdendo a eficiência para o reino de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela por definição, ela é o livro que nos guia e sustenta. E
a Bíblia Sagrada ela foi trazida, o Senhor nosso Deus nos trouxe a palavra através do seu Espírito. Então o Espírito Santo nos trouxe a palavra de Deus para nos guiar e sustentar. É por isso que nós dizemos, o Espírito Santo nos enche. Ele nos enche como? Através da palavra revelada. Então nós precisamos continuamente ter como alimento a palavra do Senhor nosso Deus, e porque e teremos esse contínuo alimento através do Espírito Santo, através da revelação, porque foi por meio do Espírito Santo que o Senhor nosso Deus manifestou, revelou a sua palavra escrita a nós. E é Ele que nos enche com essa palavra, com a revelação dessa palavra, a revelação contínua da sua palavra. E o autor aqui, ele fala sobre equilíbrio, um equilíbrio que todo ser humano precisa. Então, a palavra, o ensino que ele traz sobre essa palavra, ele mesmo tem experimentado esse equilíbrio. Então, o que nós precisamos experimentar, a semelhança dos nossos ensinadores, de pastores e mestres e profetas que nos trazem a palavra. Porque certamente cada um deles tem tido a experiência do equilíbrio que a palavra tem trazido para si. Então, essa primeira parte do estudo, que a gente precisa ter, é um esclarecimento. Primeiro, sobre a revelação da palavra de Deus. A palavra vem sendo revelada através das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, e a palavra, ela vem sendo revelada através da palavra viva, que é Jesus. Além da própria natureza manifestar a criação, manifestar o Senhor nosso Deus na nossa vida. No outro ponto, nós falamos sobre a importância que o próprio Jesus ressaltou da palavra de Deus, a importância de nos alimentarmos da palavra, a importância de estudarmos a palavra. No terceiro ponto, nós falamos, num outro ponto, nós falamos sobre vigor e crescimento que não pode estar destituído, separado da palavra. Para ter vigor e crescimento na vida cristã, é preciso que a palavra tenha prioridade na vida individual, a vida de cada um, e na vida coletiva. Nós falamos sobre a palavra ser o padrão final para a nossa fé, vida prática e moral. E nós falamos também que a palavra é o alimento para o fortalecimento contínuo da fé, da santidade, da vida em santidade e da eficiência no serviço. E nós falamos que a palavra, ela é guia que nos sustenta e através da qual o Espírito Santo nos enche, porque Ele nos trouxe essa palavra. E por fim nós falamos sobre o equilíbrio que essa palavra nos dá, tão necessário ao ser humano. Nós vamos partir agora para continuar esse estudo, falando sobre a fonte e natureza da palavra de Deus. A fonte e natureza da palavra de Deus. São 5 subtópicos aí. O primeiro fala sobre a inspiração divina da Bíblia. Nós temos como referência para a inspiração divina da Bíblia, você pode nos acompanhar abrindo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo de número 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Escreve assim Paulo a Timóteo: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Podemos ler também o 17, que diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, ele fala sobre toda a Escritura divinamente inspirada. Então, é nessa hora que, quando fala de inspiração, a gente fala sobre a presença do Espírito Santo de Deus, que nos trouxe essa palavra, revelando essa palavra
a nós. Então, essa é a fonte, a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, diz aqui o autor do estudo, que ela foi soprada por Deus. E as suas palavras foram planejadas pelo desígnio criativo de Deus. Então nós fomos lá conversar com o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 20 e 21, Pedro nos ensina assim, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se você quiser conferir na sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedro aqui confirma que a palavra de Deus é inspirada, não foi escrita por homens. Ele está sabendo primeiramente isto, de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia não é de particular interpretação. Não adianta o homem ser um cientista, ser um intelectual, e ele querer interpretar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de forma particular. Porque a profecia, ele fala, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que o Espírito Santo nos trouxe essa palavra. Por isso, ele nos enche essa palavra, desde que ela esteja divinamente revelada. Revelada. Não que o conhecimento secular não ajude você a estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Mas, além do estudo secular, ela precisa necessariamente que você esteja inspirado pelo Espírito Santo para que você possa ter acesso a essa revelação. O próprio Deus, lá em Isaías 55, nós encontramos aqui no profeta Isaías, lá, vamos dar um salto, lá no Velho Testamento, Isaías, capítulo de número 55, versículos 10 e 11, veja o que o Senhor nosso Deus fala da sua palavra. Isaías 55, capítulo 10, Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra, ela precisa ser inspirada, ela precisa de fato ter saído do Senhor. Então, ela prospera. Por isso que nós dizemos aqui, que se ela não for divinamente inspirada, não adianta o intelectual ele ter uma particular interpretação das Escrituras. Não adianta. Ele precisa que essa palavra seja inspirada, que essa palavra seja de fato, quando ela vem do Senhor, ela de fato prospera para aquilo que ela foi enviada. O segundo subtópico desse estudo fala sobre a completa confiabilidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é perfeita em sua precisão e fiel ao se depender dela. A palavra é perfeita e ela é fiel quando o ser humano ele se coloca numa posição de depender da palavra de Deus. A palavra ela é fiel, ela é fidedigna. Ela vai suprir a necessidade daquela pessoa que confiou, que dependeu daquela palavra. Veja o que nós vamos ler aqui no livro dos Salmos, no capítulo de número 19, o livro dos Salmos, capítulo de número 19, versículo de número 7. Vejamos, a lei do Senhor é perfeita
e refrigera a alma. Quer dizer, a lei do Senhor, a palavra lei designa aí as escrituras. De forma, lei classifica as escrituras. Então ele diz que a lei do Senhor, as escrituras, elas são perfeitas e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Aí testemunho, de novo, ele está se referindo à palavra. O testemunho é fiel. A palavra é perfeita, a palavra é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a palavra, ela é perfeita a ponto de refrigerar a alma. Ela é fiel a ponto de dar sabedoria aos simples, aos simples. No verso 8 diante vai dizendo assim, ó, os preceitos do Senhor são retos, ou seja, a palavra do Senhor, ela é mais, além de perfeita, além de fiel, ela é reta e alegra o coração. Além de refrigerar a alma, além de dar sabedoria aos simples, a palavra do Senhor, ela alegra o coração. Além de ela ser reta, ela alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quer dizer, além de tudo, o mandamento, a palavra do Senhor, a Escritura, ela ainda é pura e ela ainda alumia os olhos. Então, a completa confiabilidade na palavra do Senhor. Nós temos todos os motivos para confiar plenamente, seguramente, na palavra do Senhor, a partir do momento que cremos nessa palavra, a partir do momento que nos colocamos numa posição de dependência dessa palavra, então a palavra é totalmente confiável. No segundo subtópico, ele fala sobre o conteúdo da palavra de Deus está completo. A palavra de Deus, ela é completa, ela não necessita de que alguém, de alguma forma, venha completá-la. O salmista já diz que ela é perfeita, ela é reta, ela é pura. Então, a palavra é fiel. Então, a palavra do Senhor, ela não necessita, a Bíblia Sagrada, não necessita de complemento. Quando nós abrimos no livro dos Provérbios, no Velho Testamento, capítulo de número 30, versículo de 5 a 6, nós lemos assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Capítulo 30, versículo 5 e 6. Vamos voltar aqui o versículo 5, do capítulo 30 do livro dos Provérbios. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então veja que a palavra do Senhor, ela é completa. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra é pura e é escudo para os que confiam no Senhor. Ele orienta que nada acrescenteis às suas palavras. Não é necessário acrescentar nada à palavra do Senhor nosso Deus, porque a palavra, ela é completa. Ela não precisa de complemento. E o perigo de se acrescentar alguma coisa à palavra, as consequências são essas. Será repreendido e será achado mentiroso. Então, se você não quer ser repreendido, nem quer ser achado mentiroso, não acrescente nada à palavra do Senhor, aquilo que a palavra não diz. Porque a palavra, ela é completa, ela não precisa. Então, a Bíblia está completa, é completamente confiável e suficiente para responder completamente qualquer coisa que precisamos saber sobre salvação eterna, sobre a sabedoria prática, ou a sabedoria prática, e a respeito dos relacionamentos, moralidade, caráter e conduta. Qualquer assunto, relacionamento, caráter, conduta, salvação eterna, sabedoria prática, tudo. A palavra do Senhor, ela é completa, ela tem tudo. Ela não necessita de complementação. Então, nós podemos aqui abrir a palavra em Jeremias, por exemplo. Podemos aqui voltar no profeta e mais adiante, melhor dizendo,
no profeta Jeremias, no capítulo de número 15, versículo 16, diz assim Jeremias: achando-se as tuas palavras logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, a palavra, ela é completa, ela é alimento para nossa alma. Jeremias se refere à palavra como alimento. Nós falamos isso anteriormente, né? Como Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, que procede da boca de Deus. Jeremias nos dá mais um fundamento de que a palavra é um alimento. Quando nós abrimos a palavra nesse estudo sobre a palavra, no Salmo de número 19, nós encontramos riquezas absolutas, incontestáveis, de que o conteúdo da palavra do Senhor, ele é completo, ele supre todas as necessidades daqueles que creem em sua palavra. Então nós lemos aqui no Salmo 119, por exemplo, verso 9. Como purificará o mancebo seu caminho? O salmista faz uma pergunta. Observando conforme a tua palavra. A palavra purifica o caminho. No verso 11, escondi a tua palavra do meu coração para eu não pecar contra ti. Como é que eu não peco contra o Senhor? Escondendo a sua palavra no coração, porque a sua palavra é completa. Quando nós lemos no verso 25, nós lemos assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ainda que minha alma esteja apegada ao pó, a palavra me vivifica. Quando nós lemos no verso 28, lemos assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Ainda que a nossa alma esteja assim, consumida pela tristeza, é a palavra de Deus que nos fortalece, porque ela é completa. Ela é completa, ela tem resposta para todos os nossos dilemas, todas as nossas aflições. Quando lemos o 49, versículo 49 do Salmo 119 ainda, nós lemos assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Então, o Senhor, quando Ele te dá uma palavra verdadeira, uma palavra revelada, uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, você pode esperar, porque Ele vai lembrar da palavra que Ele te deu, de uma palavra de vitória, uma palavra de consolo. Ele diz, o salmista fala: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Então é maravilhoso quando nós podemos esperar na palavra do Senhor. No verso 50, o salmista fala assim: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Ele diz: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Na minha angústia eu sou consolado. Por que eu sou consolado na minha angústia? Porque a palavra do Senhor é que nos vivifica. No verso 89, nós lemos assim. Verso 89, nós lemos assim. Verso de número 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O fato de que o conteúdo da palavra de Deus está completo, não precisa de complemento, ela é eterna. Ela é eterna, ela permanece para sempre no céu. No verso 105, nós lemos assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra, ela é completa, ela tem tudo, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Não há nada que nós possamos pensar que a palavra não seja para nós. No verso 107, lemos assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor,
segundo a tua palavra. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quer dizer, eu posso estar aflito, mas a palavra me vivifica e tem o poder de me tirar dessa aflição. No versículo 176, nós lemos assim: desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Quer dizer, mesmo que uma pessoa que tenha tido um encontro com o Senhor, através de Jesus, por meio do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, mas ainda que ele se desgarre como ovelha perdida, ele vai pedir: busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Quer dizer, uma vez que você tem um encontro com a palavra do Senhor, você internaliza na tua mente, no teu coração, na tua alma, esse conhecimento, essa palavra, e você não se esquece. E ainda que você se desgarre como uma ovelha perdida, você vai lembrar dessa palavra. E ele pede que busque o teu servo. Quer dizer, ele mesmo perdido, ele se coloca como servo, porque ele não esqueceu. O fato de ter um encontro com a palavra, o fato de guardar a palavra, no momento mais difícil de sua vida, mesmo que você esteja como uma ovelha desgarrada, você vai lembrar essa palavra e você vai clamar ao Senhor: busca-me. E o Senhor vai te buscar. Porque Jesus disse lá na parábola das ovelhas: as 100 ovelhas, uma se perdeu, as 99 ficam no aprisco, e o pastor vai atrás daquela que se perdeu. Com certeza, quando você clama, mesmo perdido, ele vai ao teu encontro para te resgatar novamente. No quarto tópico, nós temos, nós falamos sobre o conteúdo da palavra de Deus é completo. Nós vamos para o quarto tópico, embora nós tenhamos mais alguns textos para falarmos sobre a palavra. Você pode buscar no seu exemplar, na sua Bíblia, no seu exemplar, da Bíblia que você tem na sua casa, Salmo 12, versículo 6, que fala sobre a pureza da palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 89, que nós lemos sobre a eterna palavra. Você pode verificar em João, capítulo 17, versículo 17, que a palavra é verdadeira. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e a palavra é que nos santifica. Em Pedro, nós já lemos segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que a palavra é inspirada. E lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz que essa palavra é fiel. Só fala sobre a fidelidade da palavra do Senhor nosso Deus. No quarto subtópico desse estudo, nós vamos falar sobre Jesus e as Escrituras Sagradas. Jesus confirma que cada palavra das Escrituras, ela foi dada por Deus, que cada verdade deve ser mantida e tocada. A palavra, ela foi dada por Deus, cada palavra da Escritura, o próprio Jesus confirma isso, que cada palavra da Escritura foi dada pelo próprio Deus, e que cada verdade deve ser mantida intocada. Ou seja, não precisamos, complementando o que falamos anteriormente, não é necessário que a palavra seja completada ou seja interpretada de forma particular, como disse Pedro. Não é? Então, cada verdade expressa por essa palavra deve ser mantida intocada. E que, de fato, as Escrituras elas são indissolúveis e completamente confiáveis. Primeiro, Jesus fala sobre as Escrituras Sagradas. Quando ele fala sobre as Escrituras Sagradas, ele confirma que cada palavra foi dada pelo próprio Deus. Segundo, ele diz que cada verdade deve ser mantida intocada. E terceira, ele diz que as Escrituras são indissolúveis e confiáveis, totalmente confiáveis. Veja o que lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo de número 17. Você pode confirmar
sendo esse um estudo. Por isso estamos lendo passo a passo Lucas capítulo de número 16, versículo de número 17. Jesus falou assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. É mais fácil, disse Jesus, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Quando ele fala da lei, ele está se referindo às Escrituras. Então, as Escrituras, quando ele diz isso, que olha, passa céu e terra, mas um tio da Escritura não vai cair um tio. Por quê? Ele está dizendo isso porque o próprio Deus trouxe cada palavra através do Espírito Santo. Cada verdade deve ser mantida intocável. E ele está querendo dizer isso, que cada verdade deve ser mantida de forma intocável. E que essa palavra, ela é indissolúvel, ela não vai dissolver de forma alguma. Passa céu e terra, mas a palavra é para sempre, a palavra é eterna. Passa céu e terra, ela é indissolúvel e mais, ela é totalmente confiável. Sobre essa questão da palavra ser eterna e indissolúvel, nós lemos aqui no profeta Isaías, lá no Velho Testamento nós voltamos no profeta Isaías, nos profetas maiores, no capítulo de número 40, versículo de 6 a 8. Isaías capítulo 40, versículo de 6 a 8. Vejamos o que Isaías fala. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda beleza, e sua beleza, como as flores do campo. Toda a carne é erva, e a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, ou seja, seca-se a carne e caem suas flores, ou seja, cai a sua beleza, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, quer dizer, o homem seca e caem as flores, quer dizer, a beleza do homem cai. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Quer dizer, o homem acaba, a beleza do homem acaba, sucumbe, o homem morre, o homem é perene, o homem tem fim, o homem é efêmero. Toda a sua beleza, tudo dele seca, igual a erva, igual a flor do campo. Mas a palavra, ela é eterna. E Jesus falou, passa-se céu e terra, mas nem o tio da palavra vai cair. Porque a palavra permanece no céu, a palavra é eterna. Quando nós demos aqui, vamos dar mais um salto lá para o Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 23 e 25, nós vamos ler sobre essa palavra eterna. Jesus falou que nem um tio vai cair das Escrituras, porque as Escrituras, a palavra, ela é eterna. Então Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, nos versículos 23 a 25, nós vamos ler assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, nós somos gerados, aquele que recebe ao Senhor, aquele que tem um encontro com essa palavra, ele é gerado de novo, mas não de uma semente corruptível, não da semente do pecado, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva. Então, você é gerado, quando uma pessoa tem encontro com a palavra, com Jesus, ela é gerada novamente, mas é gerada pela palavra viva, que permanece para sempre. Ele volta a dizer o que Isaías, ele confirma o que Isaías disse: a carne é erva, a glória do homem é flor,
A erva seca e a flor cai, a glória do homem, ela vai cair. Mas a palavra permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra, ela é eterna. No quinto e último tópico, a maneira como a palavra de Deus deve ser ministrada. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, veja o que lemos aqui do verso 5 ao verso 8. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 5 ao verso 8, diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como também não será de maior glória o ministério do Espírito. Então veja, como é que a maneira como a palavra de Deus deve ser ministrada? A palavra de Deus, ela cria nova vida espiritual. Ali, ou melhor, dizendo, a palavra de Deus deve ser ministrada literalmente de modo a conceder vida no Espírito da verdade e no Espírito da vida. A palavra de Deus deve ser ministrada literalmente de modo a conceder vida no Espírito de vida, vida no Espírito da verdade e no Espírito da vida. Espírito da verdade, Espírito da vida. A palavra ela deve gerar, conceder vida. Todas as vezes que nós estudamos a palavra, todas as vezes que nós meditamos, todas as vezes que nós falamos ou recebemos a palavra, ela precisa gerar vida em nós. Porque o Espírito Santo que nos trouxe essa palavra é o Espírito de verdade e é o Espírito da vida. No momento em que eu estou falando para você a palavra agora e que você está ouvindo, essa palavra está gerando vida em mim e gerando vida em você que ouve essa palavra. Por quê? O próprio Jesus ele faz menção no capítulo 6, versículo 63 do Evangelho de João, quando diz assim: a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Vamos ver? João, capítulo de número 6, versículo de número 63. Jesus fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mais uma vez, a carne é erva, a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor, ela é Espírito e vida. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, são palavras eternas. Então, a palavra precisa gerar vida em nós. Porque Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo nos revela que todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Jesus, no capítulo 6, versículo 23 do livro da carta aos Romanos, o apóstolo fala sobre essa morte espiritual. O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, versículo 25 do Evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque as palavras de Jesus, como ele disse aqui, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus pode dar tanto vida física, conforme ele deu a Lázaro, chamou Lázaro para fora, como ele pode também dar vida espiritual para aquele homem que morreu lá no Éden. Então, a palavra de Deus, primeiro, ela é inspirada, segundo, ela é completa. Primeiro, ela é inspirada, segundo, ela é confiável, totalmente confiável. Terceiro, ela é completa, o conteúdo dela é completo.
Quarto, Jesus fala sobre as escrituras que elas são eternas e que nenhum tio dela vai cair. Quinto, a maneira como nós devemos estudar a palavra de Deus é a maneira que nos gere vida. Vida no espírito da verdade e no espírito da vida. Porque as palavras que Jesus nos traz, as escrituras, são espírito e vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa gerar vida em você e na minha vida e em mim também que fala essa palavra. Em nome de Jesus. Eu agradeço a sua atenção até agora. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem, o próximo estudo.